Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos. Tudo bom com o senhor? Seja bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. É um prazer, Isabel. Prazer estar com você. Em nome da Redentora. Tem muito assunto para a gente tratar com o senhor aqui, viu? A primeira pergunta. O PTB pode receber o presidente Jair Bolsonaro, hein? Pode. De braços abertos e corações abertos. E ele deu alguma sinalização de que vai? Mas ele já foi do PTB conosco 2 anos e meio. E sempre um grande parceiro, um grande companheiro. Homem sério, firme, de palavra, simples, humilde, honesto. E é um prazer tê-lo no PTB. Eu gostaria de tê-lo no PTB novamente. Eu era o líder da bancada, fui líder dele 2 anos. E guardei dele uma excelente impressão e uma grande amizade. E ele comigo. Eu estou vendo que ele está sem partido, ele precisa de partido. E eu ofereço o PTB para que ele possa vir para cá. Não estou olhando para baixo, não? Não, presidente, está certo. Tá certo? Tá ótimo, presidente. Estamos em áudio e vídeo, viu? Com o Roberto Jefferson. Para vocês ouvintes que nos acompanham aqui no Bastidores do Poder, corre lá também para o nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial. O senhor está falando que receberia o presidente Jair Bolsonaro de braços abertos. E o que o presidente Jair Bolsonaro fala sobre essa ideia para o senhor? Ele sinaliza alguma possibilidade dessa ida realmente se concretizar? Ele está estudando. O nosso programa partidário é muito mais avançado que qualquer outro programa partidário conservador oferece a ele. Nós fizemos em 21 de abril de 2018 uma convenção nacional e fizemos um profundo debate para construir um novo programa partidário. Antes das convenções, antes das eleições, pegando todo aquele discurso que o PTB levava à televisão, por mim, pelos grupos do PTB, os deputados, as deputadas, o movimento mulher do PTB, e nós fizemos um grande pensamento moderno, conservador, nos costumes e liberal na economia. E é muito mais avançado do que o PSL, que foi o partido pelo qual ocorreu a eleição. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o presidente do PTB, Roberto Jefferson, conosco aqui em áudio e vídeo na Rádio Bandeirantes, no Bastidores do Poder. Deputado, como que o senhor tem acompanhado os últimos movimentos do governo, esta tensão que nós temos observado em relação a atitudes do Executivo com vetos a projetos que são aprovados pelo Congresso Nacional, essas tensões existentes entre Supremo Tribunal Federal e Executivo, como que o senhor tem observado de fora toda essa movimentação política, hein? Eu percebo que o presidente está muito cauteloso nos últimos 15 dias. O presidente se afastou daquela polêmica, daquela arapuca, que era aquela saída do Palácio do Alvorada, né? Tinha ali uma armadilha montada para ele, para qualquer um fazer uma pergunta desaforada e ele responder francamente como ele responde. Aí, de tarde, ele apanhava em todas as televisões, rádios, no dia seguinte apanhava em todos os jornais. Ele está mais recatado, se recolheu. Com o Congresso, o veto é democrático. O Rodrigo tem essa mania de fazer uma pauta independente, né? Já alardeou isso, né? Que ele é o primeiro-ministro. Disse até para a Veja que a pauta legislativa é com ele. Ele é o primeiro-ministro do Brasil. E o presidente veta matérias que ferem o equilíbrio econômico no momento de crise que o país vive. Não há um conflito nas matérias de costume, há um conflito nas matérias econômicas. E o presidente tem limite, o orçamento da União tem um limite. O deputado sempre faz uma jogada para a galera. Ele põe mais dinheiro do que pode dar, porque sabe que não é ele que dá, a responsabilidade não é com ele, né? Ele não está na responsabilidade fiscal. Se gastar mais do que prevê o orçamento da União, então ele faz o projeto mais oneroso e o presidente se vê obrigado a vetar. Mas isso é da democracia. Quanto ao Supremo, o presidente se recolheu, ele nunca respondeu ao Supremo, e é o Supremo que tem batido sem parar no governo e tentado inviabilizar o governo dele. Ele herdou uma herança maldita,
um Supremo lotado de comunistas, desgraçadamente são todos comunistas, homens e mulheres do PT e do PSDB, não é? Quem não é comunista vermelho é melancia, é verde por fora e vermelho por dentro, e eles têm tentado inviabilizar um governo conservador e de direita, que é o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. O presidente está quieto, quem está batendo é o Supremo. Veja essa semana o que fez o ministro Gilmar Mendes. Quando apareceu o rabo do Toffoli preso dentro do cofre da OAS, dentro do cofre da Norberto Odebrecht, o amigo do meu pai, dinheiro para reformar a casa, mesada, essas coisas que vazaram do Ministério Público e deixaram numa situação muito mal o presidente do Supremo, não é? Aquela idoneidade moral exigida na Constituição, ele mostrou que não tem. E o que fez o Gilmar? Bateu no governo, nos militares, para tentar tirar o foco de cima do Supremo e dizer que os generais são genocidas, que os militares são genocidas. Criou um problema. E o presidente se manteve quieto, houve uma resposta da ala militar, mas o presidente aturou mais essa agressão feita pelos ministros do Supremo contra o governo dele, sem passar recibo. Deputado, já que o senhor tocou no assunto Gilmar Mendes, e isso foi no final de semana e essa situação ainda está rendendo, né? A gente trouxe agora há pouco a informação sobre uma ligação, inclusive do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, general Eduardo Pazuello, para o ministro Gilmar Mendes, no sentido de estender uma bandeira branca aí em relação a essa história. Essa bandeira branca que foi estendida pode evitar, por exemplo, que o partido do senhor entre com ações contra o ministro Gilmar Mendes, como chegou a ser anunciado no início da semana? Nós vamos entrar contra o Gilmar Mendes. Ele tem que parar. Ele tem um rabão enorme, o Gilmar. Eu conheci o Gilmar pobre. Hoje é um homem milionário. Sempre foi funcionário público. Nós trabalhamos juntos, eu e o Gilmar. Na época que ele era assessor jurídico na Casa Civil no governo Collor, nós fizemos juntos a defesa do Collor por escrito, nós preparávamos o que eu ia fazer na CPI juntos, ou no meu gabinete na Câmara, 2 vezes por semana, ou no gabinete dele na Casa Civil. Era um homem simples de caráter e pobre. Hoje é um homem milionário e que sempre recebeu salários públicos, e a gente não entende de onde vem tanto dinheiro para o Gilmar fazer o patrimônio que tem, a ponto dele impedir os auditores da Receita Federal de questionarem o salário público que ele recebe como empregado do povo, porque o ministro do Supremo, nomeado, não é concurso, não é eleição, eles que têm menos legitimidade que todos os outros poderes. Eles não fizeram concurso e nem foram eleitos, foram nomeados pelo lobby mais desonesto que tem, que é o lobby dos advogados, para ministro do Supremo. Se você soubesse como é, igual salsicharia. Se o povo visse fazer salsicha, não comia salsicha. Se visse fazer o lobby para ministro do Supremo, nunca mais acreditava na justiça. Então, o Gilmar Mendes, que tem um rabão enorme, fez fortuna, era pobrezinho aqui em Brasília. Eu o conhecia assim. E, de repente, ostenta uma fortuna enorme, não sai mais de Portugal. O que é que ele tanto visita lá? Família, você já viu a casa do Gilmar em Portugal? Ele vai visitar a família ou a conta bancária que tem no exterior? Essas coisas nós temos que passar limpo. O Brasil não pode se agachar ao Supremo Tribunal Federal, aos 11 homens que fazem o Supremo Tribunal Federal. Nós já investigamos o Executivo, caiu a Dilma, caiu o Collor, não é? Nós já investigamos o Congresso Nacional, vários senadores, vários deputados foram afastados, foram cassados, até o Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Agora nós temos que investigar o Supremo. Quem são? Como foram para lá, parar lá no Supremo? A quem eles respondem? A quem eles respondem? Não é o povo, porque eles se acham acima do povo. Eu, por exemplo, sei como cada um se relaciona e com quem. Quem é o lobista que está atrás? Febraban, empreiteira, escritório milionário de advocacia, grupo de investimento, a gente sabe quem representa quem. Quem esses ministros representam? Partidos comunistas, não é? Relacionamento ideológico com partidos comunistas. Quem são os pragmáticos? Quem são os ideológicos? Nós sabemos,
Mas o povo brasileiro tem sabido agora, porque esse protagonismo do Supremo transformou a Corte num grande partido político, e quem tem partido político fica, Isabel, aberto a essas perguntas que você me fez. O PTB pode? Como é que é o PTB? O que o PTB pensa? Essas coisas nós temos que perguntar no Supremo. Quem são vocês? O que vocês vieram fazer aqui? A quem vocês atendem com interesses? Não é? Isso nós estamos começando a fazer, e eu digo a você, eu tenho feito duramente contra cada um do Supremo Tribunal Federal. Ex-deputado Roberto Jefferson, presidente atual nacional, né, do PTB, conversa com a gente aqui no Bastidores do Poder. Quando a gente fala de PTB, deputado, a gente sempre tem uma associação também com o Ministério do Trabalho, que está incorporado no governo Jair Bolsonaro ao Ministério da Economia, na forma de uma secretaria especial. O senhor defende que seja feito esse desmembramento? Isso pode ser conversado com o próprio governo diante de uma eventual ida do presidente Jair Bolsonaro ao PTB, ou deixa como está? Isabel, morreu o Ministério do Trabalho, já fizeram a missa de uma semana, a missa de um mês e a missa de um ano. Graças a Deus acabou. Era importante o Ministério do Trabalho na década de 30, 40, onde as relações entre empresa e trabalhador, empreendedor e trabalhador, eram ainda muito imaturas. Nós tínhamos pouco tempo da lei da abolição da escravatura, que o teu nome inspira a lembrar. Não é? Princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 1888. Então, quando chegou a década de 30, nós tínhamos 42 anos, ou 50 anos, 42 anos do fim da escravatura. Havia uma mentalidade ainda muito escravocrata em relação a quem empregava e a mão de obra. Hoje não. As relações são maduras. Tudo se resolve pelo computador, todo mundo tem informação, a rede social é enorme, o trabalhador é maduro, e o Ministério do Trabalho ficava no meio criando problema. Você tem no Brasil 2% da mão de obra registrada do mundo. 2%. E você tem 90% das reclamações trabalhistas do mundo. Aí você diz, como? É por vício das empresas? Claro que não. Safadeza de muitos advogados de porta de delegacia do trabalho, safadeza de juiz de trabalho, que querem fazer sempre uma política ideológica, justiça do trabalhador contra o empregador. Então, tem 90% das reclamações trabalhistas do mundo. As nossas empresas brasileiras não são desonestas com o trabalhador, como são as estatísticas do Ministério do Trabalho. E eu digo a você, a Justiça do Trabalho custa 22 bilhões de reais ano ao Brasil e resolve 5 bilhões entre acordos e indenizações. Ela custa 4 vezes mais do que resolve de conflitos trabalhistas. Não era melhor a gente fazer um seguro para a crise do trabalho, conflito trabalhista? Vamos fazer até de 10 milhões e economizar 12 e fechar essa Justiça do Trabalho? Já fechamos o Ministério do Trabalho. Falta fechar agora a Justiça do Trabalho, que são juízes meia-boca, baixo clero, o baixo clero do Poder Judiciário é o juiz do trabalho. Ele só tem uma visão, CLT, acordo ou decisão de conflito que ele resolve estabelecendo uma indenização, um pagamento. Você pode pagar o teu empregado tudo que ele tem a receber. Faz isso com a tua empregada doméstica. Paga 13º, férias, aviso prévio, libera o fundo de garantia, paga a multa sobre o fundo de garantia. Ela pega um advogado desse de porta de delegacia do trabalho, faz uma reclamação trabalhista. Aí você vai sentar lá na cadeira. O juiz vai dizer, não, ela é pobre. Você pode, porque você, Isabel, é jornalista da Band, você deve ter um salário bem alto. Vamos fazer um acordo. Você tem aqui a quitação, mas você dá mais 50% a ela. É assim que a Justiça do Trabalho vive. É uma injustiça, é um contrato inseguro entre as pessoas e entre as partes. Eu defendo que nunca mais ressurja o Ministério do Trabalho. Eu acho que enterraram de cabeça para baixo. Se ele sair, sai no Japão. Sair do túmulo. E a Justiça do Trabalho, que é uma espécie de jabuticaba, só existe no Brasil, tem que acabar também.
Roberto Jefferson, presidente do PTB, conversando conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Deputado, qual será a posição do partido do senhor em relação à análise do veto presidencial que derrubou a desoneração de 17 setores lá na MP, que, entre outras coisas, permitiu, né, a suspensão de contratos de trabalho durante a pandemia e também a redução de carga, de jornada e também de salários durante esse momento? Como que fica o partido do senhor em relação a esse tema que é polêmico e atinge milhões de empregos daqui para frente? Eu sou a favor do veto. O presidente já está atendendo aos trabalhadores e tudo que você viu lá foi exagero da esquerda para desgastar o presidente e onerar as empresas brasileiras que estão falindo. Quanto mais você onera, mais você fecha. Se você mata a galinha de ovos de ouro, não vai ter emprego para mais ninguém. Nós vamos viver uma grave crise quando aquele auxílio emergencial que o presidente vem pagando de R$600 parar dentro de 2 meses. Quando acabar a pandemia chinesa, esse vírus comunista chinês que infectou todo o Ocidente e está fazendo essa desgraça no Brasil, vírus do Partido Comunista Chinês. Aqui no Brasil, coronavírus, o vírus chinês. Nós vamos ter uma grave crise social, de desemprego e de quebradura das empresas. Mas, deputado, neste momento de você fortalecer o mercado de trabalho e o emprego, você onerar 17 setores que são os que mais empregam no país, não é um contrassenso, deputado? Mas quais são os setores que estão sendo onerados? São 17 setores. Tem setor de construção civil, você tem uma série de setores que geram, por exemplo, teleserviços, que são setores que geram muita mão de obra. Só pode fazer o social, só pode fazer, Cristiano, o social se ele tiver dinheiro, se ele tiver arrecadação. Não arrecada, o governo não está arrecadando. Se ele for abrir mão de tudo, ele quebra e vai deixar o povo totalmente desassistido. Ele tem que se equilibrar. Governar é tomar medidas também que não são tão populares. Eu vou orientar o meu partido a manter o veto do presidente, para que nós tenhamos equilíbrio nas contas do governo. Nessa discussão também, né, deputado, entra a reforma tributária, porque as pistas que temos até o momento é que há, sim, uma intenção do Palácio do Planalto em se ter uma desoneração da folha de pagamento, não para 17, mas para todos os setores, mas que isso teria que ser compensado com a criação de um novo imposto, né? E a ideia é que esse novo tributo ele incida justamente sobre pagamentos eletrônicos. O que o senhor acha dessa ideia? Eu sou contra imposto. Quanto mais imposto, mais fraco o homem. Não é? O excesso de impostos leva ao fortalecimento de uma burocracia que cada vez se agiganta, esmagando o indivíduo, a família do indivíduo, e sendo autoritária, prepotente com a sociedade. Nós somos contra a criação de qualquer novo imposto. Vamos viver o Brasil com os impostos que há. Novos impostos. Nós somos contra e vamos discutir para votar contra a criação de qualquer imposto novo. Deputado, queria amarrar aqui e finalizar a nossa entrevista voltando lá para o nosso primeiro assunto, se o senhor me permitir. O senhor falou que o presidente Jair Bolsonaro estuda a possibilidade de migrar para o PTB. De 0 a 100, hein? Qual que é a chance real que o senhor avalia que há do presidente Jair Bolsonaro desistir da formação do próprio partido dele, o Aliança pelo Brasil, que ainda não conseguiu reunir as assinaturas necessárias, e optar por ir para um partido tradicional como o PTB? Meio a meio. Meio a meio? Meio a meio. Você sabe por quê, Diga. Isabel? Ele tem 25 deputados que são párias. São deputados que são zumbis dentro da Câmara dos Deputados. Os 25 deputados do PSL que o acompanharam tiveram as suas funções parlamentares suspensas pelo presidente do ex-partido do presidente Bolsonaro, o PSL. Então, eles não têm direito a assentamento nas comissões temáticas, as comissões permanentes, não tem direito a relatar nenhum projeto de lei e perdem os espaços de liderança para discursar. Eles têm um discurso uma vez de 3 em 3 meses, porque o grande expediente
São dois discursos por sessão. São 3 sessões por semana, são 6 deputados que falam. 24 por mês falam no grande expediente. Em 513, você fala esse mês, vai voltar a falar em 6 meses. Então, eles só falam de 6 em 6 meses, eles não têm uma comissão de justiça, uma comissão de defesa, uma comissão de relações internacionais, de seguridade social, de economia, nada. Quer dizer, a alma da casa, a alma do parlamentar é a comissão permanente, onde eu me destaquei como deputado federal. Presidi por 4 anos a Comissão de Seguridade Social e Saúde da Câmara dos Deputados. Aí cresci, me agigantei como um parlamentar na Câmara dos Deputados. Mas é o pulmão da casa, é a comissão. É onde nasce a ideia, onde a ideia brota, onde ela começa a crescer, até dar o fruto no plenário. Se o deputado não está no plantio, nem na irrigação dessa semente, do nascimento da ideia, ele está perdido. E ele tem 25 homens perdidos, como zumbis, dentro da casa. Se ele ficar esperando sair o Aliança, que só tem 3% dos eleitores necessários filiados até agora, ele vai fazer a desgraça de 25 homens e mulheres que precisam de um partido para falar. Eu até já propus isso a eles e já falei isso ao presidente. Traz todo mundo para cá, traz todo mundo, o senhor não precisa vir, mas manda a sua turma na frente. Se sair a Aliança, eles podem lá na frente escolher, voltam para a Aliança, senão ficam no PTB. Eu não vou fazer questão de prender o deputado, não vou caçar, você está sendo infiel. Eu sempre tive na presidência do PTB uma visão aberta disso. Quer sair, sai. Quem anuncia que já vai é porque já foi há muito tempo. E eu não fico com essa mesquinharia. Se sair, eu vou caçar o teu mandato. Eu não faço um governo no PTB de geração de ódios. Eu quero convidá-los. Venham para cá. Eu já estou fazendo isso com eles. De 10 ações que eu entrei no Supremo Tribunal Federal, 5 fiz junto com os deputados do PSL. 5. Para atender reivindicações deles. Nós temos uma bancada grande, eu aumentei de advogados do PTB, contratei nos últimos dias mais 2 constitucionalistas e mais 2 criminalistas para atender a todos eles, porque advogado é caro. Quando é advogado de partido é mais barato porque você dá salário mês. Mas você pede a qualquer advogado para te representar no Supremo, em hora dos deputados, R$1 milhão. Já sai de R$1 milhão a conta. Aqui no PTB a gente paga um salário compatível com a profissão. Gente boa, mas humilde, não é medalhão. Ex-ministro do TSE, ex-ministro do STJ, ex-ministro do STF, filho do ministro, esposa do ministro, parente do ministro. Não é nada disso, esses são caros. Aqui nós temos bons advogados, constitucionalistas, professores e que advogam com sucesso, tanto para o PTB como para aqueles que estão precisando, que são do PSL e não estavam encontrando do ex-partido o abrigo para suas aflições jurídicas pelo custo que tem um advogado em advocacia em Tribunal Superior. Deputado, só para a gente encerrar e para quebrar um pouco o gelo, como bom botafoguense, queria saber o palpite do senhor hoje para Flamengo e Fluminense no Maracanã, hein? Flamengo vai lavar a égua. Tá, eu tenho um sobrinho que joga com 7 anos de idade, o Zapala, joga no Flamengo. Ele é meu sobrinho neto. A Rosânia, minha irmã, é avó dele. É filho do Igor. O moleque é craque. Na minha casa, o Robertinho Jefferson, meu filho, a Cristiane Brasil, minha filha, e a Fabiana, todos 3 são Flamengos. Eu vivi uma fase áurea do Botafogo, Garrincha, Roberto, Milton Santos, Gerson. Eu vivi essa fase áurea. Manga, Joel, Zé Carlos, Didi. Então, eu vivi essa fase. Mas eu ia para o Maracanã com o Robertinho, meu filho, a torcida do Flamengo cantava parabéns. Parabéns, vai fazer 1, 2, 3, 4, vai passando 21 anos sem ganhar um campeonato. 18, parabéns para você. E o Robertinho um dia falou para mim assim, pai, eu não aguento ser desse teu time. Esse time tem que... Bom, então... do Flamengo, então eu torço pelo Flamengo.
porque a minha família tem muito flamenguista. Eu sou Botafogo, guardo isso no coração. Então, segundo Roberto Jefferson, Flamengo campeão carioca de 2020. Roberto Jefferson, presidente do PTB, conversou conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Deputado, obrigado pela participação conosco, atenção mais uma vez, até a próxima. Um abraço, muito obrigada, deputado. Isabel Felicidade. Valeu. Até uma próxima para o senhor também. Vambora, vamos dar tchau? Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos.